E nos últimos dias, observei vários registros de arco-íris na nossa região. Nas redes sociais, fotos e mais fotos deste fenômeno meteorológico. Um registro mais lindo que o outro, pessoal. Você acompanha algumas imagens na telinha do Ver Mais, a gente vai passando algumas que a gente pode acompanhar. O pessoal mandou pra gente, olha só que imagem belíssima. Essa aí também do Farol de Santa Marta, a Bea Búrigo mandou. O pessoal mandando essas fotos maravilhosas do arco-íris, né? E se você tem em casa, eu já intimo você, 988181938 é o nosso telefone, 988181938. Nós vamos entender este fenômeno com um doutor em física que está conectado conosco, o Marcelo Girardi, mais uma vez aqui conosco, nosso doutor em física. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Gisele, boa tarde, um prazer falar com vocês novamente aqui no Ver Mais. Bom, imagens lindas, né? E tem épocas que a gente não observa muito o arco-íris, né? Ou eles não aparecem, enfim. Então, o que é e como é formado o arco-íris, professor? Olha, o arco-íris ele é um fenômeno que vem de uma curiosidade que pouca gente conhece, que é que a luz branca, a cor branca, ela não é uma luz pura, ela é uma luz composta. E composta do quê? Composta de todas as cores do arco-íris. Então, quando essa luz branca passa por um pedaço de vidro ou pelas gotinhas de chuva que estão na atmosfera, esse branco se separa nas cores que o compõem. Esse fenômeno físico se chama dispersão e é isso que causa o arco-íris. Agora, por que nem sempre aparece? Porque a gente precisa que o Sol não esteja muito alto na atmosfera. Então, em geral, até um pedaço da manhã e depois de um certo horário na tarde, quando ele está mais baixinho. E a gente precisa que tenha gotinhas de chuva na atmosfera no lado oposto onde está o Sol. Por isso que essas condições nem sempre acontecem, tá bom? Pois é. Então, esse ano eu notei muitos. O ano passado já não. Então, assim, de repente, porque pelo horário, as tempestades geralmente acontecem no determinado horário que casa tudo. É isso, professor? É exatamente isso. Então, claro que quando a gente começa a reparar, a gente passa pelo viés de confirmação. Parece que está acontecendo mais, né? Exato. Mas sempre que tem essas condições, em geral, com essas tempestades de verão de fim de tarde, é que são as condições ideais aí para a gente ver o arco-íris. E por que é um arco? Essa é uma ótima pergunta. O formato do arco tem a ver com as gotinhas que têm simetria circular. Se a gente vivesse num planeta em que as leis da natureza produzissem gotas quadradas ou triangulares, a gente teria outros formatos malucos para o arco-íris. Mas o fato de ser um círculo tem a ver com a simetria circular das gotinhas de chuva. E por que parece que o arco-íris às vezes é duplo, triplo? A gente tem essa impressão. Por quê? A gente tem, em geral, visto facilmente o arco-íris primário, que ele é mais intenso, que é o que, em geral, as pessoas fotografam. Eu até estava olhando as fotos que vocês colocaram, eu não vi nenhuma fotografia que conseguiu capturar o secundário, mas é legal as pessoas ficarem de olho. O arco-íris secundário, ele é formado por uma reflexão da luz a mais dentro da gota, por isso que forma esse secundário. E as pessoas podem ver que as cores do arco-íris primário mais intensas, como vocês veem nas imagens, elas têm a coloração violeta mais próxima do chão e circunscrito pela coloração vermelha. O arco-íris secundário, como refletiu uma vez mais, repare, ele tem as colorações trocadas. Ele vai ter o vermelho por baixo, circunscrito pelo violeta. Nós temos fotos aí? Opa, estamos recebendo fotos de pessoas. O pessoal pode mandar 988-1938. Olha só, professor, peço licença. Chayane Carolina da Silva Rosa de Laguna. Que arco-íris lindo, Chay, maravilhoso. Outro aqui, ó, o Maicon, grande Maicon, tá em casa, ó. Beijo no seu coração, o programa tá ótimo. O programa mais simpático do sul de Santa Catarina, sempre ligadinho, tá sempre mesmo, Maicon. Olha que lindo. Tá vendo, ó, todos esses arco-íris são primários, Gisele, todos eles têm o violeta por baixo, circunscrito pelo vermelho. E é muito legal essas fotos, que dá pra ver que justamente o fenômeno acontece lá onde tá a cortina de chuva. É exatamente lá que se forma o arco-íris.
Ó, onde começa e termina o arco-íris? Perguntinha aqui, porque, né, tá lá, eu tô louca pra chegar na próxima pergunta, mas onde é que começa e termina? Eu acho que você vai querer saber onde tá o pote de ouro, eu imagino, daqui a pouco eu já conto. Mas onde começa e termina? Daí onde tem esses pontos? Não tem um começo e um fim bem localizado. Essa é uma curiosidade bem legal, porque o arco-íris não é um objeto físico. O arco-íris é uma percepção nossa da interação da luz do sol com as gotinhas de chuva. Então, se a gente se mexe de lugar ou duas pessoas em locais diferentes vão ver arco-íris em posições diferentes. Então, ele é sempre relativo, por isso que você não pode caminhar para ir ao início e ao fim do arco-íris. Ele depende de onde você está. O doutor, mais fotinho, olha só, o assunto é bem popular, o pessoal gosta de arco-íris, tem mais foto aqui chegando. A Clau, Morro dos Conventos, final do arco-íris, olha que coisa mais linda. É justamente, Clau, esse ponto que eu queria chegar. Dizem que... Isso, mas o final do arco-íris, para ela, né? Em geral, se a gente tiver pessoas suficientemente distantes uma da outra, é capaz de uma ver um arco-íris e a outra já está fora das condições de observação e nem mesmo vai conseguir perceber. Por isso que não existe um início e um fim bem determinado. É sempre uma percepção relativa ao local onde a pessoa está. Agora, por que tem a história do pote de ouro no fim do arco-íris, doutor? Olha, Gisele, na realidade, se você parar para analisar a história da humanidade, o ser humano ele é sempre muito curioso pela natureza. Não é só que muitas vezes, quando a gente não dá conta de entender como que um fenômeno funciona, é muito comum que diferentes civilizações criem mitos e fantasias para explicar determinados fenômenos. A gente está cheio de fenômenos que são mitológicos, como os próprios eclipses e também os arco-íris, né? Então, uma cultura irlandesa, na realidade, trouxe essa ideia de que existiam criaturas na floresta, tipo gnomos, mas não bem gnomos, que esconderam potes de ouro pela terra. E aí o arco-íris sempre se forma em cima desses potes de ouro. Mas hoje a gente sabe, né, que a melhor forma que a gente construiu para entender a natureza não é a forma mitológica, mas sim a ciência. Tanto que tem um grande divulgador científico que diz, né, que a ciência hoje é a magia da realidade. Então, nesse sentido que a gente usa a ciência para entender a natureza. Com certeza. Pode arrumar a luz aí que caiu. Ficou meio arco-íris. Mas, assim, essa questão interessante do mito, né? Veio da Irlanda, depois se espalhou, né? Essa questão dos gnomos. Depois, o próprio termo, depois da tempestade vem a bonança. Tem também relação com a questão do arco-íris, que geralmente depois da tempestade eles viam um arco-íris, não entendiam direito, e por isso vem esse termo. Tem mais uma outra questão também, a questão bíblica, né? A gente viu em Gênesis a questão da Arca de Noé, enfim, e depois da tempestade do dilúvio teve o arco-íris, a questão da esperança, e o próprio nome íris, que eu estava conversando com o doutor antes, o íris, o termo íris significa esperança, vem da mitologia grega, né? Então tudo o que o arco-íris representa é as boas novas. Acabou a tempestade, vem coisa boa, né? E ouro, exatamente. Achar pote de ouro tem que trabalhar mesmo. Ou vai pra Irlanda? Não dá para contar com arco-íris, tem que achar alguma outra forma. Mas algumas outras mitologias criaram o arco-íris como uma ponte para os deuses, e uma serpente que bebe água. Então é repleto de fantasia, vários fenômenos aí da nossa natureza, viu, Gisele? Mas mais fotinho aqui, temos aqui nossos telespectadores estão mandando fotinho para ver mais, eu fico bem contente. Leia, em Cocal do Sul, arco-íris, que lindo esse arco em Cocal do Sul. O David Morano que tinha mandado ali, que ó, esse foi o David, oi Gica, o Vicente fabrica o arco-íris dele. Olha aí, ó, ali dá para ver o secundário, Gisele. Olha que interessante, ali dá para ver o secundário, nessa foto que vocês estavam mostrando com a criancinha ali com a mangueira, então, dá para ver que acima do primário forma o secundário. Nesse caso ficou bem fácil de ver. E ele fez artificialmente, né? Ele tava com a mangueirinha. Justamente. Até no chuveiro. Se a gente tiver uma luz intensa do sol entrando no chuveiro, a gente pode botar a mão embaixo, formar umas gotículas de água e eventualmente também vai dar para ver o arco-íris. Tá bom. Doutor, maravilhoso. É sempre muito bom ouvi-lo, né? Doutor em física. A gente vai consultá-lo em outras vezes. Obrigada e bom fim de semana. Com certeza. Obrigado. Um abração para vocês e até mais. Até mais. Beijo no coração demais, né, gente? Que assunto bacana, leve para começar o fim de semana.